começando mais um Bate-Papo IBP. Aqui nós vamos conversar sobre assuntos diversos relacionados à igreja, relacionamento, estudo, saúde física, emocional e tudo mais que você quer saber ou deve saber como cristão. Bora conversar? Boa noite, amados! Começa mais um Bate-Papo IBP e o assunto de hoje é: a pandemia acabou? Já podemos baixar a guarda? Para falar sobre esse assunto, nós convidamos a nossa Luciane Castelo, que trabalha dentro de um hospital e está vivenciando essa pandemia bem de perto. Lu, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Primeiramente, eu quero saber como que você está. Boa noite, Jéssica. Boa noite, igreja. Estou muito bem, graças a Deus. Mesmo com toda a correria que foi durante toda essa pandemia, mas Deus esteve sustentando a todo momento e me manteve forte, né? Amém, glória a Deus por isso. Bom, você e a igreja já devem saber que a cidade de Vila Velha ela foi classificada como baixo risco para a Covid, né? E as igrejas elas tiveram o sinal verde do governo do estado para voltarem a estar fazendo os seus cultos de forma presencial. Diante disso, né, e dessas flexibilizações que o governo está fazendo, eu te pergunto: a pandemia acabou? A gente já pode baixar a guarda? Não, a pandemia ela não acabou. Não tem medicamentos específicos para cura, não existe vacina e as pessoas elas estão um pouco que abusando. Isso pode ter consequências, mas futuramente pode vir um novo surto da doença, né? Você pode se reunir, sim, desde que tome todas as medidas que hoje são preconizadas, como o uso de máscara, distanciamento, se for na igreja, que mantenha distância entre um banco e outro, que não fique... A nossa igreja gosta muito de abraçar, se cumprimentar, então neste momento isso vai ter que ser evitado. Abraços, beijos, cumprimentos no final. Então, assim, muita coisa vai ter que mudar para poder a gente estar voltando aos cultos presenciais, para não ter um novo surto da doença, para pessoas que a gente gosta não estar se contaminando, porque às vezes a gente pode estar contaminado também, assim como eu estive, e eu não manifestei a doença, mas eu podia estar contaminando outras pessoas. Então, ali no nosso meio pode ter gente que esteja contaminado e que ao cumprimentar, ao abraçar, ao sentar próximo, pode estar contaminando as pessoas sem saber que está infectado. Então, assim, a gente pode estar... Oi? Perdão, desculpa. Mesmo você falou aí que você foi infectada, né? Mesmo você não apresentando sintomas, então você pode estar contaminando outra pessoa. Não existe nenhuma comprovação de que o assintomático, ele não contamina. Eu, graças a Deus, não contaminei ninguém na minha casa. O Gabriel dormia comigo e não foi infectado. Então, assim, tudo ainda está em estudo. É uma doença nova que ninguém conhece para poder dizer não acontece ou acontece, entendeu? Entendi, tá certo. E hoje aqui na nossa região, Lu, é prudente falar que já estão tudo bem, porque a gente foi classificado como um baixo risco. A gente tem alguma perspectiva positiva aí da área da saúde? Vila Velha, mesmo ainda sendo baixo risco, é o município com o maior número de infectados. Então, no início, a gente tinha pessoas de todas as idades internadas. Hoje não, a gente tem um número mais reduziu muito o número de internações em UTIs, mas você vê que, assim, sempre após um feriado, igual o último que teve, aumenta o número de casos, porque as pessoas, infelizmente, elas não estão tomando as medidas preventivas e estão saindo na rua sem máscaras, estão se cumprimentando, estão se aglomerando, então isso está fazendo com que aumente um pouco o número de infectados. Ainda não existe vacina, ainda está tudo em estudo, então é tudo assim,
a gente ainda espera muita coisa, mas não tem resposta de nada. Eu entendo. Tá certo. Lu, eu vou te fazer uma pergunta e eu acho que isso serve para quem está na área da saúde e para nós também que não somos da área, mas a gente tem contato com pessoas que estão enfermas, seja por Covid ou por qualquer outra doença. Como agir, como levar esperança, como você ser cristão, né? Mostrar esse amor de Cristo, ser diferente para essas pessoas. É não deixar que nada, nenhuma circunstância deixe perder o amor ao próximo. É trabalhar com emoção e com envolvimento. Tem uma frase que eu detesto, que as pessoas falam, morreu tantas pessoas, mas você tá acostumada. E se acostumada, eu não quero nunca me acostumar. Eu peço sempre a Deus para não me deixar me acostumar, porque quando você se acostuma, você deixa de se compadecer pela dor do próximo. Quando você se acostuma, você perde o amor ao próximo. E isso faz com que você haja de qualquer jeito, trabalhe de qualquer jeito, não se compadeça pela dor da pessoa. Então, quando você trabalha com amor, com envolvimento, você aumenta a fé da pessoa pela qual você está cuidando. E muitas vezes você não precisa nem mesmo falar que você é cristão. As pessoas percebem nas suas atitudes. E assim, eu tive muitas altas inesquecíveis durante essa pandemia. Mas também tive perdas inesquecíveis. Foram 152 óbitos. E assim, cada um desses 152 óbitos tinha uma história por trás. Teve uma filha que num dia recebeu a notícia do óbito da mãe e no outro dia o óbito do pai. Teve pai que pediu para ver o filho pela última vez e não deu tempo. Sim, teve muitas histórias nesses 152 óbitos que eu peguei, nesses quase 7 meses de pandemia. É tudo muito triste e a gente tem, como cristão, a gente tem que estar também pronto para consolar, para dar uma palavra amiga, né? Para ser cristão, independente da situação. Bom, para fechar esse momento, eu sei que a gente já está fera na matéria, né, de prevenção, mas eu queria que você elencasse algumas dicas de prevenção, de ação, né, nesse novo normal que a gente está vivendo. Principalmente porque a nossa igreja ela vai voltar com os cultos presenciais, né, a partir agora do mês de setembro. Então eu queria que você estivesse relembrando pra gente aí algumas dicas. Uso de máscaras, distanciamento, uso de álcool gel, se não for possível lavar as mãos. E assim, como eu já disse no início, a nossa igreja gosta muito de cumprimentar, de abraçar, porém isso vai ter que ser evitado. Sentar com distância de um banco entre uma pessoa e outra. Na hora de cantar, não abraçar, não se aproximar. Então, no momento vai ter que ser assim, para evitar que tenha um novo surto da doença, que venha a ter que ter isolamento novamente. Tá certo, tomando todas as medidas de segurança, não só pela gente, mas pelo outro também, né? Sim. Lu, muito obrigada pela sua participação, foi muito bom falar com você, os esclarecimentos que você trouxe, a contribuição que você trouxe aí do seu dia a dia pra gente. E você que está nos assistindo, se você quiser participar, se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, eu peço para que você mande para o WhatsApp da nossa igreja. A gente está aqui à disposição para tirar dúvidas, para ouvir a sua sugestão de novos temas. E é isso. Eu aguardo você até o nosso próximo bate-papo. Até lá. Boa noite.
Boa noite, meus irmãos. Que bom estarmos mais uma vez conectados, até a volta do nosso culto presencial. Espero que muito em breve possamos estar juntos. Estamos na fase final da reforma do nosso teto, agora na iluminação, enfim. Pensamos que mais uma semana, no máximo 10 dias, possamos estar prontos para retornarmos ao culto presencial e celebrar os nossos 23 anos de vida, de organização da nossa igreja. Que Deus possa abençoar os irmãos que têm orado, têm contribuído, têm participado neste momento, quando estamos preparando o nosso santuário, o nosso templo, para recebê-los em um grande culto de celebração ao nosso Deus. Deus possa abençoar a vida dos irmãos. Os irmãos ouviram hoje, o bate-papo com a irmã Lu, que muito tem trabalhado. Ore por essa querida irmã, que tem compartilhado conosco. Tão difícil tem sido o seu labutar na saúde, neste tempo de pandemia. Meus irmãos, estamos nessa noite para adorar e louvar o Senhor. E onde você estiver, venha conosco participar deste culto. Quero lembrar os irmãos sempre das nossas atividades. Terça-feira, nosso culto de oração via WhatsApp. Na quinta-feira, o nosso estudo bíblico via o Zoom. Nossa escola dominical às 10 horas, sempre às 10 horas via Zoom, até que possamos retornar à fase presencial. E também o nosso culto infantil às 11 horas. E o culto às 9 e às 19 horas. Que possamos ser abençoados. Vamos adorar ao Senhor? Primeiro vamos orar e dar início ao nosso culto. Pai, nós te louvamos e te adoramos por aquilo que és, por aquilo que também estás fazendo em nossas vidas e na vida da nossa igreja. Recebe este culto que te ofertamos, te entregamos, te dedicamos como expressão sincera da nossa adoração, do nosso amor, da nossa obediência e da nossa gratidão. Por isso, Senhor, recebe este culto e fala aos nossos corações em cada ato do mesmo. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Nem a morte, nem a vida,
quero ler um texto da palavra de Deus. Esse texto se encontra no livro dos Salmos, o Salmo de número 121. Esse salmo que fala que Deus é fiel e este é o fiel guarda dos homens. O texto diz assim, preste atenção. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Que Deus nos abençoe. Amém. Deixou a glória do céu, não se importou, viveu aqui entre homens pregando amor, capaz de dar a vida. Tudo ele fez para que eu pudesse viver mais feliz. Quando caí, estendeu tua mão para mim, dando-me nova chance. O que ouvi foi tão pouco diante do que eu vivi. Hoje quero te louvar em gratidão. És a razão do meu existir. Eu quero te adorar, entregar-me em tuas mãos. A minha vida pertence a ti. Sempre ouvi de um Deus que o universo criou, deixou a glória do céu, não se importou, viveu aqui entre homens pregando amor, capaz de dar a vida. Tudo ele fez para que eu pudesse viver mais feliz. Quando caí, estendeu tua mão para mim, dando-me nova chance. O que ouvi foi tão pouco diante do que eu vivi. Hoje quero te louvar em gratidão. És a razão do meu existir. Eu quero te adorar, entregar-me em tuas mãos. A minha vida pertence a ti. Quero te louvar em gratidão. És a razão do meu existir. Eu quero te adorar, entregar-me em tuas mãos. A minha vida pertence a ti.
fazer diante deste amor, Senhor, entregar minha vida a ti. Eu não quero viver longe do teu altar. Eis-me, Senhor, cruza-me. Hoje quero te louvar em gratidão. És a razão do meu existir. Eu quero te adorar, entregar-me em tuas mãos. A minha vida pertence a ti. Quero te louvar em gratidão. És a razão do meu existir. Eu quero te adorar, entregar-me em tuas mãos. A minha vida pertence a ti. Quero te louvar em gratidão. És a razão do meu existir. Eu quero te adorar, entregar-me em tuas mãos. A minha vida pertence a ti. A minha vida pertence a ti. A minha vida pertence a ti. Durante esses dias, quando Júlia, Luiz em casa, precisamos encontrar muitas coisas para que elas possam fazer e assim, não é? Manter o equilíbrio devido a esse isolamento. Aí resolvi comprar um quebra-cabeça com 1000 peças para que elas pudessem ter um tempo e brincando, passar o tempo, né? E eu lembro que cheguei lá com aquele quebra-cabeça e reviramos as peças sobre a mesa. Ficaram loucas, não sabiam por onde começar. As peças todas espalhadas, até que foram separando por cores e começaram o quebra-cabeça, né? Peça por peça é a reflexão desta noite. Sabe, podemos não ver o quadro completo da nossa vida como aquelas pecinhas de quebra-cabeça. Ao jogadas sobre a mesa já não sabíamos como seria, mas Deus vê já o quadro completo. Sabe, às vezes parece que sua vida é uma confusão de peças, como aquele quebra-cabeça, peças espalhadas sem fazerem sentidos no início. Mas cada situação parece um evento isolado, é verdade, sem conexão com o que aconteceu anteriormente ou com o que poderá ocorrer no futuro. Algumas peças são belos momentos de alegria e bênção, mas outras são sombrias e dolorosas. Talvez você se pergunte por que Deus permite que esses eventos, ou por que Ele não intervém e alivia seu sofrimento. Não podemos ver como ficará a imagem do quebra-cabeça até que esteja totalmente completo ou montado, assim como foi lá em casa. Mas Deus sabe exatamente como encaixar tudo. Quando nossas situações parecem sem esperança, o que nos conforta é que temos um Deus santo, perfeito, paciente, onipresente, onipotente e soberano sobre toda a nossa vida. O Salmo de número 103, versículo 19 diz:
Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Nada é aleatório ou sem sentido quando pertencemos a Ele, quando pertencemos a Deus. Quero chamar a sua atenção e refletir um pouco com você nesta noite sobre a história de José. A história de José é um grande exemplo da mão onipotente de Deus, trabalhando em todas as situações vividas por Ele. Exemplos este que podemos tirar e tomar para as nossas vidas. No livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, nos capítulos de 37 a 50, conhecemos, pois, nestes textos, ao ler, não é? Conhecemos a história de José. Conhecer esse texto, aprendemos 4 verdades essenciais sobre o Senhor e a sua soberania. Quando olhamos e pagiamos a Bíblia e relemos e lemos e relemos a história de José. E quero tirar algumas lições destes capítulos do livro de Gênesis, da conhecida história de José do Egito. A primeira lição que tiramos desse texto é que José era odiado, Deus está sempre conosco. A gente vai ver isso durante todo o texto que narra a história de José, que Deus esteve presente com ele sempre, e assim como ele, Deus sempre está conosco. José era odiado por seus irmãos mais velhos, porque era o filho preferido e favorito do seu pai. Quando surgiu a oportunidade de se livrar dele, os seus irmãos, eles o venderam para uma caravana de comerciantes e disseram ao pai que ele tinha sido morto por um animal selvagem. Essa dramática reviravolta nos acontecimentos poderia facilmente ter feito José se sentir esquecido por Deus. Mas ao longo de suas várias provações, uma coisa foi constante: o Senhor era com José. Vemos isso no livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 20, aliás, capítulo 39, versículos de 2 e versículo 21. Diz o texto assim: o Senhor era com José, que veio a ser um homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro. Como ele nunca passamos por nenhuma situação sozinhos. No momento de nossa salvação, o Espírito Santo vem habitar em nós e nos sela como filhos de Deus. Quando Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, capítulo 1, versículo de número 13, diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Ele está conosco em todas as circunstâncias, quer sintamos sua presença ou não. Essa é uma verdade com a qual podemos contar, porque o Senhor sempre cumpre a sua palavra e está conosco. Se a primeira lição, e ao estudar e olhar a vida de José, é que Deus estava sempre presente com ele, em todos os momentos e em todas as circunstâncias. A segunda lição que podemos tirar também destes capítulos é que Deus tem um propósito para tudo. Sabe, José tinha apenas 17 anos quando suas provações começaram. E não terminaram até que ele tivesse 30 anos. São 13 anos de dificuldades e sofrimentos inexplicáveis na vida de José. Mas o Senhor sabia exatamente o que era necessário para preparar José para o seu futuro papel como governador do Egito. Uma posição que o tornou segundo em autoridade depois de Faraó. O que pareciam ser eventos aleatórios e injustos foram
exatamente as coisas que o Senhor orquestrou para alcançar seu propósito. Ele usou o favoritismo de um pai e o ódio dos irmãos para mover José de Canaã para o Egito. Agora, como escravo e prisioneiro, José aprendeu as habilidades necessárias para governar sabiamente uma nação próspera e poderosa. Deus usou o sonho de Faraó e sua interpretação, não apenas para resgatar o seu servo da prisão, mas também para fornecer comida suficiente para preservar uma nação e salvar a família de José da fome. Embora os acontecimentos que você vivencie possam não ser tão dramáticos quanto esses, o princípio é o mesmo, a lição é a mesma. O Senhor tem um objetivo divino, para tudo o que acontece em sua vida. Ele prometeu fazer com que todas as coisas contribuíssem para o bem daqueles que o amam e são chamados de acordo com o seu propósito. Não é isso que Paulo diz quando escreve aos Romanos, capítulo 8, versículo 28? Você pode não ver uma razão para o que ele está fazendo em sua vida agora, sabe? Mas você pode saber disso, que o propósito de Deus é superior a qualquer desafio que você possa enfrentar ou esteja enfrentando. Terceira lição que podemos tirar desses capítulos e da vida de José. A perspectiva de Deus é eterna e onisciente. Quando José olhou para trás, para todos os acontecimentos difíceis de sua vida, ele garantiu aos seus irmãos a soberania da mão do Senhor em ação. Mesmo quando os seus irmãos o maltrataram. Gênesis capítulo 50, versículo número 20, diz: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Que lindo, não é, meus irmãos? Mas o que José não podia ver foi o propósito eterno de Deus sendo cumprido. No final das contas, a esperança para toda a humanidade estava ligada a esses eventos porque Jesus Cristo era um descendente daquele pequeno grupo de hebreus que foram transportados para o Egito na fome e sustentados por José. Lembram disso? Deus está operando coisas incríveis de valor eterno em nossas vidas, mas nem sempre podemos entender, porque nossa perspectiva é limitada. O apóstolo Paulo nos diz que a momentânea e leve aflição está produzindo para nós um peso de glória muito além de qualquer comparação. Isso ele diz na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Quando os problemas mudarem o nosso foco do temporal para o eterno, lembraremos das palavras desta segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Não atentando nós às coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Quarta e última lição que quero destacar da história de José, nestes capítulos do livro de Gênesis. Talvez a parte mais difícil do problema de José tenha sido a adoração. A certa altura, depois de interpretar corretamente o sonho do copeiro, José viu um vislumbre de esperança e pediu para ser lembrado ao faraó. Mas depois de 2 longos anos, ele ainda estava prisioneiro, estava na prisão.
A gente pergunta, e talvez ele perguntou, por que Deus atrasou a libertação de José? Apenas quando ele começou a ter esperança novamente? Todos nós não nos perguntamos isso uma vez ou outra? Parecia que o Senhor estava prestes a intervir, mas então nada aconteceu. É mais fácil suportar a dor se soubermos que o fim está próximo. Mas quando as provações parecem intermináveis, devemos confiar na sabedoria do tempo de Deus. Ele sabe exatamente o que deseja alcançar em nossa vida e quanto tempo isso levará. Em vez de discutir com o Senhor quais peças que deveriam estar no quebra-cabeça, vamos aprender a aceitar que só Ele sabe como e o que podemos confiar, que Ele escolherá as peças certas, mesmo as escuras, e colocará cada peça exatamente onde precisa estar, de acordo com o seu propósito. Essas lições nos ensinam que Deus sempre está conosco, que Deus tem um projeto não temporal, mas eterno para cada um de nós, que devemos aguardar o propósito e o projeto de Deus para as nossas vidas, que possamos confiar no Senhor, aprender com a lição de José, que mesmo quando as coisas parecerem não ter muito sentido, não estarem ligadas, o Senhor está trabalhando na minha e na sua vida, e Ele tem o melhor para mim e para você. Apenas espere, aguarde, glorifique e continue a sua jornada, porque Deus há de fazer uma grande obra na sua vida e abençoar as pessoas através da sua vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor e ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e
teu Deus, te fortalecerei, te sustentarei com minha mão, eu serei Pai, nós te agradecemos por esta noite, por este culto, pela tua palavra, que possamos, assim como José, aprender a esperar e confiar no Senhor, sabendo que tu estás sempre conosco, que tudo tem um sentido eterno em nossas vidas, segundo a tua vontade e o teu querer. Nos dá um tempo de descanso e paz no Senhor. E agora que o amor de Deus, nosso Pai, e a graça salvadora de Cristo Jesus, e que a comunhão e as consolações do Espírito Santo possam ser com todos que nele e no Senhor confiam, agora bem como para todos sempre. Amém. Amém. Deus nos abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.